Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um culto, mais uma ministração do nosso pastor Walter na comunidade de Hebron. Hoje nós vamos abordar um tema do Evangelho, mas o Evangelho de Lucas, esse grego médico que colocou as palavras de Jesus neste Evangelho. Walter hoje vai abordar o seguinte tema: viva como Maria em tempos de Marta. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia, como eu estou fazendo, em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Walter vai colocar 3 questões básicas aqui para nós, aqueles que amam e idolatram o Senhor Jesus. A primeira delas é o seguinte: para que existe o homem? A segunda: o que é viver ou fazer tudo para a glória de Deus? E a terceira, nessa ministração, onde eu encontro a atitude correta a fim de glorificar a Deus. Preste atenção nessas 3 questões e você vai ver como ele vai, durante esses versículos, respeitando o Evangelho de Lucas, esclarecendo no seu coração como respondê-las. E você que está aí nos vendo e quer compartilhar essa mensagem como tantas outras que nós já estamos aqui, seja no YouTube, seja no Vimeo, seja no nosso site, seja no Facebook, compartilhe essa mensagem com mais um irmão, com mais um amigo seu que você está interessado em evangelizar. Essa é a nossa missão, é a sua missão. Estamos aqui na comunidade de Hebron, do lado da estação CPTM de Piqueri, às terças-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Se você gostaria de nos conhecer pessoalmente, estamos aqui de braços abertos, esperando a cada um de vocês. Fique então com a ministração do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Da graça e paz do Senhor. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse tema. Viva como Maria em tempos de Marta. Não estou falando para nenhum homem aqui se tornar um travesti. Há pouco tempo, foi feito um evento aqui na igreja com um tema semelhante. Eu só mudei 2 coisas aí. O evento era Sendo Maria em tempos de Marta. Mas o versículo é o mesmo, os versos, e creio que o objetivo de Deus é mostrar para todos nós algumas coisas que estão nesse texto. Eu pretendo ser simples. Se Deus me ajudar, vocês vão embora bem mais cedo. Bom, já que te fez mal esta minha palavra, é que a Monique pediu que ela quer dar umas bandas de carro. Ela quer destroçar o carro que ganhou. Então, em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42, viva como Maria em tempos de Marta. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria
a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava tão ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém. Que lugar a palavra de Deus deve ocupar em nossas vidas? Que lugar a palavra de Deus deve ocupar em nossas reuniões? É possível ter uma vida aprovada por Deus sem ser um ouvinte assíduo e atento da palavra de Deus? Será que Deus aprova todo aquele que dá do melhor de si para Ele? Que aplica grande esforço em fazer coisas para Deus, para a igreja? Como Deus vê essa pessoa? É possível ter comunhão com Deus sendo desatento ao ensino do Evangelho? É verdade que aquele que faz muitas coisas para Deus é porque está perto dele? É porque tem comunhão com Ele? Por que será que algumas pessoas não estão dando a palavra de Deus a posição que ela merece? Por que muitas pessoas não estão se envolvendo num processo de crescimento constante? O que se passa com essas pessoas? Por que algumas pessoas creem que podem estar perto com Deus, mas já não percebem mais, não tem mais conexão, ligação, vínculo? Não se sentem mais importantes à igreja local? O que é que está acontecendo? A primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é esta: para que existe o homem? Para que eu existo? Para que você existe? E então esta é a primeira verdade que você tem que guardar. O homem existe para glorificar a Deus por meio de tudo o que faz. Vocês podem repetir isso? O homem existe para glorificar a Deus por meio de tudo o que faz. Deus criou todas as coisas. Ele criou pelo seu poder e as criou para si mesmo.
Muitas pessoas estão tentando encontrar respostas. De onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou. Essa é aquela pergunta filosófica que está em toda parte. Mas nós que conhecemos Cristo sabemos muito bem que antes de os nossos ossos serem formados, Deus escreveu a nossa vida. E determinou o que nós deveríamos buscar. E como deveríamos viver. E quando você encontra esse caminho, você passa a entender por que está aqui. Você não está aqui só para trabalhar, mas você está aqui para glorificar a Deus. Você trabalha em um lugar onde Deus o colocou, para que ali você seja um instrumento de Deus, a fim de abençoar pessoas. Deus te deu um pai e uma mãe, para que você fosse abençoado por eles, e para que você possa abençoá-los. Porque através do respeito que você lhes dá, e a honra que você oferece a ambos, pai e mãe, a sua vida será abençoada nesse mundo. E muitas bênçãos de Deus serão multiplicadas na sua vida. Se eu fosse enumerar diferentes situações, eu estaria dizendo que Deus planejou cada coisa para que seus filhos pudessem mostrar em cada lugar, em cada situação, para cada pessoa, a glória de um Deus tão grande, tão poderoso, capaz de transformar uma vida de forma tão espetacular e sobrenatural. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você não estava em Cristo, você não entendia nada de Deus. Mas uma vez que você foi a Cristo, você descobriu que agora você é uma nova criação. E por ser uma nova criação, você sabe que foi o Espírito de Deus que renovou e transformou sua vida. Então, você agora viverá para glorificá-lo. Por isso, esta verdade, vocês que estão anotando, já devem ter anotado. Esse é um ponto básico no cristianismo. O apóstolo Paulo diz: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Segundo 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vamos ler em voz alta? Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A pergunta que eu faço agora é: o que é viver para a glória de Deus? O que é fazer tudo para a glória de Deus? O sentido dessa expressão é permitir que Deus possa ter a oportunidade de demonstrar sua graça e poder por meio de seus filhos. Que nós não o impeçamos de realizar a sua atuação de Deus misericordioso e bondoso.
Deus só pode ser Deus, preste atenção, quando nós permitimos que Ele mostre a sua graça e seu poder. Então nós nos transformamos em instrumentos nas mãos dEle. Porque no passado nós fizemos tantas coisas erradas. Éramos imorais ao extremo. Nossas mentes se perverteram. E eram pervertidas. Apáticas. Afastadas completamente da graça e da bondade de Deus. Nós tínhamos uma crença distante de que existe um ser chamado Deus em algum lugar. E o víamos como um velhinho doente. Nós não entendíamos sobre o seu poder. Não entendíamos sobre os seus planos. Vivíamos como queríamos. Mas uma vez que fomos para Deus, Ele passou a nos ensinar, dizendo, vocês viveram desta forma, ou você viveu desta forma até agora. E a única sentença que eu poderia lhe dar era uma pena de morte eterna. Porque não adianta dizermos, eu não era mau. Mas se eu me omito de fazer o bem, eu sou mau. Se eu não faço o que deve ser feito, eu sou mau. E não mereço a misericórdia de Deus. Se não me comprometo com a justiça de Deus, eu sou mau. Mas Deus, na sua misericórdia, chamou você e chamou a mim. E disse, quero lhe dar uma chance de sair dessa vida corrupta, vazia, pecaminosa, imunda, sem sentido. E quero transformar você em um filho de adoção. Quero ser teu pai. Porque todo ser humano abandonou Deus. E não quer tê-lo como pai. Eles querem uma religião para se proteger. Mas não querem uma religião que os ensine a amar a Deus. Eles querem uma religião que lhes traga benefícios financeiros e sentimentais. Mas eles não querem um Deus que os corrija. O que Deus espera de nós é uma atitude correta, para que Ele possa realizar seus planos sobre a terra. E espero que a nossa igreja comece a entender estas coisas. Para que nós não caiamos nessa vala comum. Onde as pessoas vão à igreja cantar alguma coisa e pedir alguma coisa, mas não entendem nada do que estão fazendo. Se a minha vida existe para glorificar a Deus, onde eu encontro subsídios, meios, para que eu possa aprender a glorificar a Deus, ou seja, dar a Ele a oportunidade de mostrar seu poder e a sua graça.
Você crê que Deus pode fazer milagres? Deus pode curar? Deus pode abrir portas e fechar portas? O nosso Deus é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que fez aquele monte Sinai fumegar. Só que no passado ele estava diante das pessoas. Hoje ele está dentro de você. Onde encontro meios para aprender a glorificar a Deus? Somente nas Sagradas Escrituras, ou Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso é que nós incentivamos cada pessoa a participar de um processo de crescimento. Por exemplo, nós temos em nossa igreja ministérios que estão num processo de desenvolvimento. Nós temos um ministério para jovens, um ministério para casais, um ministério para mulheres, ministério para crianças. E o que nós incentivamos as pessoas a fazerem? Se você é um casal, você não tem que esperar que as coisas fiquem ruins, inconvenientes, para participar desse ministério. Também você não deve pensar que quem participa do ministério para casais são pessoas que estão com problemas. Não é assim. Nós gostaríamos que todos os casais possíveis, ou o maior número possível, participassem do ministério para casais, a fim de aprenderem princípios. Porque constantemente nós estamos nos deparando com casais se matando, se destruindo. Eles juraram amor, mas estão a ponto agora de se matarem, de matarem um ao outro. E se você quer viver para a glória de Deus, você está numa igreja que quer treinar e preparar você para ser um instrumento de Deus. E a mesma coisa com o ministério para jovens, para mulheres, e logo em breve eu vou me reunir com os homens para iniciarmos um ministério para homens. Eu não vou ficar cuidando disso, mas pessoas vão tocando. A ideia é a mesma. Treinar pessoas dentro de assuntos contemporâneos para ajudar jovens, mulheres, homens a entenderem suas vidas, a amarem a Deus, a respeitarem a Deus, a amarem o próximo, a respeitarem o próximo. Como eles podem viver como homens de Deus no local de trabalho, como eles podem ser homens de Deus em casa, como eles podem ser homens de Deus com seus filhos, como eles podem ser homens de Deus dentro da igreja e fora dela. Nós queremos ter grupos pequenos, onde o grupo de, no máximo, 8 pessoas se reúnam para estudarem algum assunto, discutirem
um pouco sobre o que nós falamos aqui de domingo. E alcançar pessoas que estão em desespero, dando apoio a elas, ajuda. O fato de uma pessoa querer permanecer nesta igreja jamais será pela minha imposição. Eu quero que as pessoas permaneçam em Cristo. Mas eu sei o que eu ensino aqui. E eu sei o que é ensinado por aí. Há quase 40 anos, eu prego a palavra de Deus. E tenho procurado permanecer na sã doutrina. Mas aí eu pergunto, você consegue estudar a Bíblia sozinho? É quase que impossível para muitos. Essa tarefa é muito difícil para muitas pessoas. Ela é uma tarefa para poucos. Mas quando você estuda a Bíblia em grupo, e quando você tem um assunto organizado, dirigido, se torna então uma experiência cheia de prazer e de alegria. Porque quando você descobre verdades da palavra de Deus, e quando elas entram dentro de você, elas te fazem chorar até. Quando você começa a compartilhar suas experiências, quando você começa a compartilhar o que você sabe com outra pessoa, você percebe que começa a ser usado por Deus para fortalecer alguém. E você não entende. Às vezes, naquele dia, você estava se sentindo fraco. E quando você começa a falar com a pessoa, e a pessoa começa a se sentir forte, você se sente forte, poderoso em Deus, enquanto fala com ela. Você começa a perceber que é melhor dar do que receber. À medida que você dá, o Senhor vai enchendo você. Se essas experiências são tão cheias de prazer, de alegria, por que muitas pessoas não querem participar? Por causa da agitação. Muitas pessoas estão se sentindo agitadas, ocupadas demais. Dizendo que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para nada. Mas Deus diz que nós temos. Então eu não posso dizer que você está com a verdade. Se Deus diz que nós temos tempo para crescermos juntos, é porque temos. Nós não gostamos de estar porque permitimos ser impedidos pelas nossas próprias agitações. E nós sabemos que não é saudável vivermos dentro de um mundo cheio de tumulto, com agitações, pois isso gera o quê? Nervosismo. E o nervosismo gera o quê? Ansiedade. Tem pessoas que vão começar a estudar a Bíblia e você já percebe o estado emocional dessa pessoa. Ele não vai aprender nada porque ele está agitado.
Há pessoas que entram aqui tão agitadas que a mente não consegue se fixar. Então, o nervosismo em si é normal perante determinadas situações, mas em excesso pode nos impedir de realizarmos tarefas relativamente simples e interferir de forma muito negativa na nossa qualidade de vida. Se você não cuidar da sua agitação, você vai se tornar uma pessoa nervosa. E esse seu nervosismo gera ansiedade e você vai começar a sofrer de doenças psicossomáticas. A sua velhice vai te perturbar. Qualquer tipo de rejeição o jogará numa cova. Você passa a se sentir feio, desprezível. Você começa a pensar que ninguém o ama. Você entra numa disposição de fuga e começa a se encher com tantas coisas para fazer, e você passa a odiar sua própria família. Você diz que ama, mas não quer ninguém perto. Passa a conviver com dores de cabeça, peso sobre os olhos, uma canseira inexplicável, taquicardia. Em sã consciência, eu pergunto, é esse o estilo de vida que Deus preparou para os seus filhos? Claro que não. Mas é esse estilo de vida que seus filhos estão assumindo hoje. Você poderia segurar um pouquinho aí esta página e ir para o livro de Mateus, capítulo 6. Põe um dedo aí onde você está e vamos voltar aí já já. Em Mateus, capítulo 6, é um texto muito conhecido. Jesus estava errado quando ele disse isso. Versículo 24 em diante. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Isto é, você não pode ter dois deuses. Algumas pessoas vêm aqui no domingo e Deus é o seu Deus. Mas na semana o dinheiro se torna o seu Deus. Ele se vende, ele faz qualquer coisa. Ele se mata. Deus não está dizendo que ninguém precisa trabalhar. Mas Deus está dizendo que você não pode cultuar alguma coisa que Ele deve controlar e ensinar você a administrar. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam viver, nem com a roupa que precisam se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida?
E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Há certas pessoas que, se repetirem uma roupa no domingo, elas não virão aqui. Você acha isso justo? Eu sei que você gostaria de ter uma roupa nova, um sapato novo. Mas quando você começa a desfilar na igreja, você está me parecendo uma pessoa opulenta, snob. Você precisa fazer exercícios, mas você não pode deixar de praticar a piedade. Não é isso que Paulo falou? O exercício para pouco é proveitoso, mas a piedade... Há pessoas que a igreja dela se tornou academia. Ela não vê outra coisa na frente senão a esculturação do seu próprio corpo. E não a saúde. Os seus motivos estão errados. A Bíblia chama isso de idolatria e vaidade. É a mesma coisa, aquela pessoa que também não se preocupa com nada. E a banha vai tomando conta. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Jesus, então, nos compara aos pássaros, os quais Deus ama. Mas ele diz que nós somos mais amados por Deus. Porque os passarinhos nunca pecaram. Nós pecamos. E precisamos do seu amor para sermos resgatados. E nenhum de vocês podem cumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. A preocupação é normal diante de certas situações. Mas se enterrar debaixo dela, não acreditar que Deus pode falar com você, te dar uma direção, te mostrar o que deve ser feito, isso é ruim demais. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Por quê? A resposta vem a seguir. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Vocês se lembram quando Adão e Eva tentaram se vestir? Foi um fracasso. Então Deus teve que revesti-los. Quando o homem estava cheio de religiosidade, então Jesus, após ter pregado 3 anos, e disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa roupa de religioso que você tem, não serve. Não vale nada.
então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, disse Jesus, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Você vê como a igreja hoje se tornou motivadora para pagãos, gospels? Reunião da prosperidade. Vem essa reunião e você vai receber muito dinheiro. Vem essa reunião e Deus vai abençoar você emocionalmente, financeiramente, blá, 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 blá. São estas coisas que Jesus diz, vocês não precisam procurar. O que nós temos que fazer é seguir as orientações de Deus onde nós trabalhamos. É sermos homens de Deus onde nós atuamos. É sermos homens de Deus em nossas casas, homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, para sermos filhos que honram pais e mães. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. E o que é que Jesus diz que nós devemos fazer? Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Eu não preciso fazer campanha para alcançar estas coisas. Eu não preciso dar dinheiro na igreja para conseguir essas coisas. Eu não preciso chegar para um pastor qualquer e dizer, quanto vale a sua oração? Eu não preciso comprar essa vassoura michuruca, desse sem vergonha. Mentiroso, que vai para o inferno. Colocar o poder de Deus numa vassoura de piaçava e cobrar R$1.000. Colocar o poder de Deus num tijolinho de plástico que vende na 25 de março por 5 centavos. Já sei, alguns agora aqui vão entrar na TPM. Vão dizer, ele julga os outros, eu julgo bandidos. Mentirosos, falsos profetas. Tenho pena de quem segue essas pessoas, porque são cegos, guiados por cegos. Sequer leem a palavra de Deus diariamente, sequer conhecem a mente de Deus, e por isso são presas fáceis de homens que não ensinam a Bíblia. Que um dia conheceram o dinheiro, o poder de Deus, mas anos depois conheceram o poder do dinheiro. E acharam que o poder do dinheiro é maior do que o poder de Deus. Assim pensou o Faraó, e não Zaratustra. Ele pensou que seu reino jamais poderia ser destruído. E 2 homens com 2 cajados, confiando no poder de Deus, tirou de lá, de dentro, uma nação.
E para mostrar o poder a um homem que se intitulava Deus, ele abriu o mar e engoliu todo o seu poderoso exército. E nunca mais o Egito foi o grande império. Deus acabou com o orgulho de Faraó. Um dia, Deus acabará com o orgulho de muita gente. Eu sempre digo, se Deus der a você algo, saiba usar. Se Deus está tornando você mais rico, glorifique a Ele. Saiba usar o que Deus está lhe dando. Não se perca com o que Deus está lhe dando. Se você não está mais rico ou está mais pobre, não comece a pensar que você está pecando. Deus tem planos nisso também. Mas não se preocupe, faça a obra de Deus. Eu não sei, estou com uma dor aqui, uma dor ali. Não importa. A mulher que estava morrendo na cama com dor, ela estava escrevendo um hino. Mais perto quero estar, ainda que seja a dor, que me una a ti. O profeta Elias estava desanimado e depressivo lá no deserto. E Deus disse, Elias, coitado, você está com problemas? Simplesmente diz, levanta, rapaz, toma a sua aguinha e come, porque você tem coisa para fazer. Mas eu estou aqui sofrendo. Levanta, rapaz. Eu não vim aqui fazer terapia com você, não. Eu quero que você me obedeça. Quando você obedece a Deus, todo o poder de Deus se canaliza em você. Eu não estou brincando. E então Deus diz, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amanhã você vai ter algumas preocupações. Imagine você se preocupando com amanhã, com depois de amanhã, Você vai ficar louco. O que você tem que fazer? Buscar o reino de Deus. Para que Ele comece a mostrar para você como você pode agir nesse momento. Não comece a pensar, mas ninguém vai pagar minhas dívidas. Não, ninguém vai, é você. Mas você precisa ter consciência, juízo. Talvez você está na situação que está por falta de juízo. Você gasta demais. Que nem o nosso governo. Que não para de gastar. O que nós aprendemos nesse texto? O que nós podemos observar nesse texto? Nosso, voltando lá em Lucas 10. Primeiro, Marta se mostra hospitaleira ao receber Jesus. No versículo 38 está escrito o quê? Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Está certo que Marta já conhecia Jesus, mas ela era hospitaleira. Toda igreja deve ser hospitaleira a Cristo. Então você diz, mas é lógico, a igreja é hospitaleira. Aí que você se engana. No livro do Apocalipse, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com eles, e eles cearão comigo. Significa que Jesus está fora da igreja. Muitas pessoas pensam que por terem recebido Jesus um dia em suas vidas, estão com Ele. Mas não é verdade. Nem sempre é verdade.
Aqueles que receberam Jesus um dia, nem sempre estão com Ele. O próprio texto ensina isso. Maria, a irmã de Marta, assentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Eu estou fazendo com vocês aqui o que eu faço de terça-feira. No versículo 39 está aqui. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele... Vocês estão com a Bíblia aí? Vocês ficam olhando para mim e não lêem a Bíblia. Vamos ler de novo o versículo, por favor? Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Jesus sempre ensinava. Qual era o propósito de Jesus em ir até a casa de Marta e Maria? Ensinar. Qual era o propósito de Jesus ao se encontrar com a mulher samaritana? Ensinar. Qual era o propósito de Jesus no Sermão da Montanha? Ensinar. Em toda parte, Jesus apenas ensinava. Ele pregava o Evangelho ensinando. Ele levava as pessoas a pensar. Marta se mostrava ocupada. E a palavra ocupada no grego significa mentalmente estressada acerca de algo. Vamos ler o versículo 40, parte A. Maria estava ocupada com todo, Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. O que ela estava fazendo? Eu estou recepcionando Jesus, vou fazer alguma coisa para Ele. Vou deixar a casa maravilhosa para Ele. Mas ela percebeu que sozinha não dava conta. E então o que ela faz? Marta se aproxima de Jesus e o interpela. Que é muito mais forte do que perguntar. Interpelar significa exigir alguma coisa. Então ela chega no versículo 40, parte B. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Pessoas agitadas são assim. Quando as coisas que elas estão fazendo não dão certo, elas passam a culpar outros. Se o nosso casamento não está dando certo, a culpa é sua. É de um só? Se eu não estou indo bem na escola, a culpa são dos meus pais. É dos meus pais. É do professor. Nós, como filhos de Deus, não podemos mais nos esconder atrás dessa filosofia. Porque Deus é luz e a sua palavra nos ilumina. E nos dá a capacidade para andarmos em qualquer terreno. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você não pode se esconder atrás dessa filosofia.
Enquanto Deus quiser, Ele te dará toda a capacidade para suportar qualquer desafio e qualquer pressão. E Ele nunca permitirá que essa pressão seja maior do que suas forças. Quando você diz, eu não aguento mais, eu vou largar tudo, é mentira. Você não quer lutar. A proposta de Deus para você é lute. Lute, mas antes ouça o que Ele tem para dizer. Vá olhando o texto. O texto vai ensinando sozinho. Jesus, então, desaprova Marta, tanto acerca do seu comportamento, como da sua escolha momentânea. E aprova a atitude de Maria, a sua irmã. Versículos 41 e 42. O que ele diz? Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Significa o seguinte, Marta, essa sua agitação e essa sua preocupação faz com que você se afaste de mim. Eu não vim aqui para ver você trabalhar. Eu não vim aqui para ver se sua casa está em ordem. Eu não vim aqui para ver se sua comida é boa. Eu não vim aqui para experimentar nada. Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. Você está fazendo a escolha errada. Você está preocupada. Enquanto a sua irmã está fazendo a escolha certa. Marta, você é um símbolo da agitação. E a sua irmã é um símbolo das pessoas que agradam a Deus. Enquanto você fica buscando esse enxame dentro da sua cabeça, Marta está descansando no poder de Deus e ouvindo algo. E o que Deus colocará dentro dela será tanto dela que ninguém poderá mais lhe tirar. Você se preocupa com tanta coisa, Marta, que quando eu for embora, tudo que você se preocupou vai ser tirado de você. Você vai dizer assim, ai, que alívio, acabou. E você vai descobrir que amanhã terá que se preocupar com tantas outras coisas. Mas o que a sua irmã recebeu, nunca mais sairá de dentro dela. E o que ela recebeu, a fortalecerá para a vida amanhã. Por isso que Jesus disse no verso 42, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E esta, ninguém vai tomar dela. Algumas pessoas entram aqui, como eu disse há pouco, com a mente em outro lugar. Talvez você esteja tão angustiado e não vê a hora que isso acabe. E essa sua aflição o impede de perceber a graça e a bondade que reina nesse lugar. Você não percebe quão grande é o poder de Deus
que está agindo nesse lugar. Eu não preciso gritar aqui, agora Deus vai te dar. Não, não preciso fazer nada disto. Se você colocar o seu coração nas mãos de Deus e aprender a entregar a Ele suas atividades, suas agitações e se acalmar, permitir que esta palavra entre no seu coração, isto será teu. E se porventura alguma pessoa que é inimigo ou não, e também os próprios demônios gritarem contra você, aquilo que você recebeu de Deus gritará contra eles. Às vezes você não precisará mover uma palha. O próprio Deus agirá na sua frente. Eu sei que não é fácil ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes ela nos acusa. Às vezes eu estou ouvindo um pregador, ele começa a falar, e fala, e eu digo, eu tenho o poder para desativar você. Mas quando você está diante de mim, você não tem poder para fechar minha boca. Só levantando-se daí e me agredindo. Ou levantando-se e sair. Algumas pessoas acham que às vezes quando eu prego, eu fico perturbando a mente da pessoa. Quer saber? É isso mesmo. A palavra de Deus diz que ela é uma espada. Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz na terra, mas vim causar divisão, ferimentos. Às vezes, a pregação da palavra de Deus, o ensino, leva você a dizer assim, não aguento mais esse cara, toda vez a mesma coisa. Vá procurar outro lugar. Daqui 5 meses você vai ter saudade de voltar e tomar umas pancadas aqui. Sabe por que Deus insiste muitas vezes com a gente sobre o nosso pecado? Porque nós não queremos ser transformados. E em vez de abandonarmos logo a atitude errada, nós insistimos nela. Porque somos orgulhosos. Porque gostamos da agitação que entrou em nossa mente. Nós não suportamos mais a palavra de Deus que traz bonança. Antes de qualquer ensino, sempre existe alguma tempestade. Porque o ensino visa colocar as coisas no lugar, corrigir. Mas se você diz que a palavra de Deus te acusa demais, você é falso. Suas palavras não me atingem. Atingem isso. Se eu digo para você aprender a perdoar pessoas, abençoar pessoas, a se esforçar para amar, mas você continua guardando mágoas, não é Deus que está com problema, é você. E quando você levantar uma barreira para isso, tentando fugir disso, lembre-se de Caim.
nenhuma oferta que você oferecer a Deus, Ele aceitará. Porque não tem sentido. Enquanto é tempo, se arrependa. Se arrependa do mal que fez, ou do mal que você está fazendo. Mude a sua postura, enquanto você pode ouvir a voz de Deus. Pare com essa história de dizer, igreja é tudo isso, igreja... Não, a minha igreja não é igual a outras. A nossa igreja quer andar no caminho de Deus. Nós sabemos que em nosso meio existem pessoas que ainda não conseguiram lá, e nós vamos perturbar essas pessoas. No bom sentido. Nós queremos que Deus transforme essas pessoas. Eu quero ver vocês sabendo ajudar casais, ajudar jovens, ajudar mulheres, homens. Nós temos um ministério para... Mudou o nome agora, né? Era Celebrando a Recuperação. Agora como é? Caminho para a Recuperação. Esse ministério visa ajudar pessoas que estão dependentes, que são dependentes emocionais e químicos. São pessoas abnegadas, que deixam suas famílias e vão atrás de pessoas. Eu sei de histórias que pessoas saem daqui e vão lá naquele buraco, arrancar pessoas que o pai e a mãe não conseguem arrancar. E muitos de vocês não sabem disso. E nós sabemos que essa luta é quase que inglória. Às vezes eu chego a pensar que traficante de drogas mereceria a pena de morte. Eles destroem famílias, destroem a vida de jovens. São poucos aqueles que conseguem ser resgatados. E a maioria dos que são transformados são por causa do poder de Deus. Talvez você goste de ajudar pessoas assim. Aí está uma área que você deveria aprender. Como falar com esse tipo de gente. Mas eu preciso terminar. Que verdades nós encontramos dentro desse texto que nós precisamos guardar? O que é que Deus quer nos ensinar por meio de tudo isso? Primeiro, a palavra de Deus deve ocupar o centro da vida cristã e do serviço cristão. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. Jesus não estava ali para fazer orações mirabolantes. Jesus não foi ali para ficar comendo doce ou tortas. Nem o chá da Marta. Jesus foi ali para ensinar a palavra de Deus. A segunda coisa que eu vejo que é importante. Ouvir a palavra de Deus é uma marca de quem busca a aprovação divina. Se você olhar em toda a história, sempre que a igreja estava decaída, ela só se levantou quando voltou a ouvir o que Deus tinha para lhe dizer.
Sempre que eu encontrei uma pessoa que está enfraquecida na fé, quando ela decide ouvir a palavra de Deus, ela se anima e se abraça com o Senhor. As multidões iam atrás de John Wesley. Mas a igreja da Inglaterra o proibiu de pregar. Ele não podia sequer entrar em nenhum templo. Um dia ele foi e subiu no túmulo de seu pai. E as multidões o cercaram para ouvi-lo. Os líderes religiosos não podiam fazer nada. E ele gritou: eu quero ver alguém me tirar aqui de cima desse túmulo. Esse é o único espaço nesse país que é meu. O cemitério estava cheio e ele pregou. E as pessoas se voltaram para Deus. George Whitefield foi um homem que pregava a palavra de Deus e as pessoas o ouviam a quilômetros de distância. Um dos presidentes dos Estados Unidos ficou a mais de 5 quilômetros na varanda, escutando a sua pregação. Porque a sua voz era muito forte e não existia microfone. E a multidão o ouvia. Sempre que Deus derramou o seu Espírito Santo, existiu ensinamento. Quando o povo voltou da Babilônia e voltou para suas ruínas em Jerusalém, o que Esdras fez e o que o povo fez? O povo começou a gritar: Esdras, leia para nós a palavra de Deus. E ele pegou a palavra de Deus e começou a ler por horas e horas e horas. E as pessoas choravam, porque entenderam que toda aquela lástima, aquela vida maldita que passaram, é porque eles deixaram de ouvir o que precisavam ouvir. Deus está gritando conosco hoje em dia. A mentira está se espalhando. Mas nós precisamos ficar com a verdade de Deus. Custe o que custar. Eu não estou dizendo para sermos moralistas, mas eu estou dizendo para sermos bíblicos, amarmos a Deus, apaixonados por Ele. Para que o Espírito de Deus seja derramado sobre nós. Para que a glória de Deus atinja a sua vida, atinja a sua família também. Para que você saia desse estado de aridez, dessa condição de falência. E então, em lágrimas, você possa molhar os teus olhos e voltar a enxergar a glória de Deus. Vai chegar o tempo em que teremos grandes louvores na igreja, grandes pregações, mas ninguém estará debaixo da poderosa mão de Deus, porque Jesus estará fora da igreja. Quem ouve a Deus é povo de Deus. Desde o Velho Testamento, Deus diz: escutem, ouçam, ouve Israel, ouça meus filhos. Jesus disse: ouça o que o Espírito diz. Várias vezes ele diz: ouça o Espírito.
mas nós sequer marcamos nada. Outra verdade que eu vejo no texto: dar o melhor de si para Deus é importante, mas receber o melhor de Deus é mais importante. Eu faço muitas coisas, eu quero fazer e Deus vai me abençoar. Deus não vai abençoar ninguém que não recebe o melhor dele. E o melhor de Deus é instrução. Eu estou cansado de ver cristãos subindo montanhas e montanhas e gritando: eu quero poder, me dá poder hoje, Senhor, me enche com poder. E Deus fica dando: para quê? Imagine 200 advogados diante da sua porta. Me dê procuração, me dê sua procuração, me dê sua procuração. E você diz: para quê? Eu não chamei vocês para dar procuração. Como é que Deus vai dar a sua autoridade para quem sequer o conhece? Outra verdade: quem procura ouvir a Deus, deseja estar em comunhão com Ele. Quem ouve a Deus, é porque quer estar muito perto dEle. Quem não ouve, é porque não é porque quer estar longe. Imagine você estar num tour. E você está no lugar que você mais gosta. E você fica aqui no último lugar da fila. O líder está lá conversando com todo mundo, dizendo sobre as belezas do lugar, as riquezas do lugar. Você que escuta, o que você está fazendo lá em São Paulo? Está tudo bem? Você comprou essa roupa onde? Nossa, que legal, né? É bom, hein? Tá? Está gostando da comida? Você sai de lá e não aprendeu nada. Eu já vi gente que foi para Israel só para pegar pedra e água do Jordão. Você gastou a maior grana para beber uma água suja, que animais estão urinando, homens estão urinando e evacuando naquela água. Não, vamos falar rasgado. Animais estão morrendo naquela água, porque não tem água, é o único rio. Muitas vezes vai lá, uma fera vem, pá, pega, morre, fica pedaço lá, e a podridão se espalha. E você traz uma garrafinha de água e bebe a água do Jordão. E as bactérias daquela água na sua barriga falam: Shalom. Shalom. Espero que eu esteja melhor semana que vem. Outra verdade: quem faz muitas coisas para Deus pode estar perto dele, mas nem sempre está em comunhão com Ele. O fato de pessoas estarem fazendo coisas, serem religiosos, não significa nada. São verdadeiros perdedores. E por fim, a pessoa pode crer em Deus. Vocês não marcaram a outra? Então vai.
Muitas pessoas pensam que fazendo coisas, se enchendo de atividades na igreja e deixando de ouvir o que Deus tem para dizer, estão perto dele. Ou estão em comunhão com ele. Marta estava na cozinha. Um cômodo é o suficiente para estar distante. Um cômodo, uma parede é o suficiente. 30 centímetros ou menos que isso é suficiente para você estar perdido. Posso mudar? A pessoa pode crer em Deus e estar perto dele, mas a sua agitação faz com que ela não entenda os seus propósitos e, portanto, deixa de viver em comunhão com ele. Maria entendeu a razão de Jesus estar lá. E o que ela queria? Recepcioná-lo como Deus. Marta queria honrar Jesus, mas queria ser reconhecida. E Jesus não a reconheceu. Antes, a desaprovou. Não é o que você pode dar aqui, ou fazer aqui, que vai tornar você uma pessoa perfeita em Deus. Sabe que já passaram por esta igreja muitas pessoas ricas. E você acha que eu vou tratar essas pessoas diferentemente de outras que são mais pobres? Elas que se ajustem ao mesmo evangelho. Tem pessoas que dizem assim, mas se tivesse reunião de manhã, eu iria todos os domingos. Por quê? Qual é a sua agitação à noite? Qual é o agito? Talvez Deus esteja pedindo o tempo que você ama para você oferecer a Deus e se ajustar com Ele. Então, uma vez que Maria entendeu a presença de Jesus, o que nós vamos fazer em relação a tudo que aprendemos? Eu vou dar uma listinha de 6 coisas e vocês vão anotar. Primeiro, o que foi? Estavam anotando outro ainda? Sim ou não? Ok. Tenha a palavra de Deus como a inspiração divina, tanto para a sua vida pessoal, como para o seu serviço cristão. Se a palavra de Deus não tiver o primeiro lugar, nesta igreja, nós estamos perdidos. O que é que Paulo disse a Timóteo que nós lemos sempre antes de iniciarmos cada reunião? Toda a Escritura Sagrada é o quê? Inspirada por Deus. Por quê? Porque ela é útil para o quê? Ensinar a verdade. E depois, condenar o erro. Por que você está fugindo da condenação? Ai, não aguento mais aquele Walter.
Será que Deus está aguentando você e está usando esse jumento para falar com você, Balaão? Porque Deus quer o quê? Não só condenar, mas corrigir as faltas. E ensinar a maneira certa de viver. Deus não vai mudar esse mundo, mas Ele quer transformar seu coração. Ele quer que você seja melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor patrão, melhor funcionário. Mas que você saiba agir. Por isso que segue. Primeiro uma ação interior. Agora, essa ação interior te prepara para o serviço cristão, para que o servo de Deus esteja o quê? Completamente o quê? Preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Não foi à toa que Jesus ensinou as bem-aventuranças, que eu falei com vocês 9 semanas. Quando Deus está falando com você alguma coisa, antes de você bronquear, você deve dizer assim: Pai, eu morri para mim mesmo ou não? Eu preciso ouvir isso. Eu creio que preciso, porque eu estou errando. Então você chora o seu erro. Por que eu estou fazendo isso? Se eu tomar a decisão de fugir, eu estou não me rendendo a ti. Então eu não sou manso, não sou humilde. Quando você não reconhece a sua pobreza espiritual, quando você não chora, não lamenta o seu fracasso espiritual, quando você não se rende a Deus, você não vai ter vontade de fazer a vontade do Senhor, não. Você vai querer fazer a tua vontade. Você vai levar fogo estranho. Todas as pessoas que fogem da verdade vão procurar alguém para fofocar. Não tem um que escape disso. E Deus vai condenar tanto você que fofoca como quem te ouve. Você levou pessoas para os maus lençóis, para os mesmos lençóis que te cobrem. Ou você muda esse negócio, ou Deus vai acabar com você. Não é que Ele vai pesar a mão, destruir isso. Não, Ele simplesmente deixa você agir como quiser. Você se acaba. Porque você é como um caminhão velho, sem freio numa descida. O pior são os desastres que você comete com outras pessoas. Mas quando você se entrega a Deus e tem vontade de fazer a vontade dEle, você percebe que você tem que se preocupar com os outros e não consigo mesmo, porque o ministério se baseia na misericórdia. Mas você não pode lidar com outras pessoas sem purificar o teu coração. Porque senão você vai querer dominar as pessoas. Repare em muitos empregos. Há muitos crentes que deveriam ser pessoas saudáveis lá, mas eles tratam mal seus funcionários. É muito triste quando pessoas olham para um cristão e dizem: eu quero ver ele embora daqui. Porque você não tem educação. Mas quando você é severo, justamente severo, as pessoas sentem segurança e veem em você a capacidade. Porque você é puro nas suas ações. Porque você é capaz de conduzir as pessoas para que elas convirjam
há um ponto em comum. Ninguém consegue pensar no outro bem sem um coração puro. Ninguém consegue levar as pessoas a Deus sem um coração puro. Aí está Maria. Eu preciso ouvir da palavra de Deus. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso aprender como agir de modo que agrada a Deus. Eu preciso parar de pensar em mim mesmo e pensar no próximo. Eu quero que Deus purifique minha vida, porque eu quero aprender a levar pessoas a terem a mesma experiência que eu tenho. Marta não pensou assim. Esse é o problema de Marta. Esse é o problema dos preocupados. Eles não pensam em como podem morrer para Deus. Esse é o problema daqueles que apenas frequentam igrejas. Eles não pensam em como morrer para Deus, como carregar sua cruz. Então, segundo, guarde e pratique o que Deus lhe diz. E aprenderá a viver uma vida aprovada por Ele. Oh, Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade. Ensina-me a andar nos Teus caminhos. Me faça lembrar do Senhor em cada momento da minha vida. Em terceiro, antes de se preocupar em fazer qualquer coisa para Deus, ouça o que Ele quer que você faça. Você se lembra de Saul? Samuel chegou para ele e diz: o que você está fazendo? O Senhor mandou matar os amalequitas, esses homens maus. Eu acabei com eles. Está aqui a cabeça do rei. Mas e esses berros que eu estou ouvindo? Nós guardamos o melhor do gado deles, os guardas reservaram o melhor. Mas fica tranquilo, eu trouxe aqui tudo para ser ofertado ao Senhor. Ah, é? O que é que Deus lhe pediu? Não foi que acabasse com tudo? E você achou que poderia barganhar com Deus? Deus te abandonou, Saul. E nunca mais Deus o quer com ele. Você está rejeitado. Em quarto, lembre-se de que você é aprovado por Deus por cumprir os seus propósitos e não pelas coisas que decide fazer. É o que eu acabei de dizer. Você é aceito por Deus quando você se compromete com os seus alvos. Eu não sei se você dirige pessoas, mas se você tem pessoas que não se comprometem com os alvos da empresa que você é comprometido, você as conserva lá. Você tenta explicar, mas se elas não querem seguir os alvos, o que você faz? Você tem que demitir, dispensar. Ou não é assim? E você acha que no reino de Deus é diferente? Em quinto, a sua comunhão com Deus depende do seu prazer em ouvi-lo. Você ouve uma novela de 1 hora, está certo que tem imagem, mas você é capaz de ficar ouvindo certas coisas no rádio o dia inteiro. E você não é capaz de me ouvir 1h30. Porque alguns palestrantes por aí dizem: imagine, ninguém vai lembrar de nada depois de 20 minutos. Eu discordo.
Isto não é uma palestra. Isto que nós estamos tendo aqui é a manifestação da voz do Altíssimo Criador e Todo-Poderoso. Em sexto, cuidado com todo tipo de agitação, pois isso pode levá-lo a se afastar da aprovação e das bênçãos de Deus. Cuidado. Eu não tenho mais idade, não tenho mais força, não tenho mais o quê. Deus prepara alguma coisa para você. Se você está buscando as coisas certas de Deus, Deus vai preparar para você. Eu não quero que a nossa igreja cresça por meio de métodos. Eu quero que Deus mesmo convença as pessoas que querem ficar aqui para amarem a palavra de Deus que eu amo. E estudo a semana inteira, sozinho e com os meus irmãos aqui de manhã. Maria, disse Jesus, escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Marta, você escolheu muitas coisas. E vai perder tudo que escolheu. Mas o que ela escolheu, ninguém vai tomar dela. Se hoje você escolher Jesus, ninguém pode tomá-lo de você. Só você pode jogá-lo fora. Só você pode tirá-lo da sua vida. Ninguém pode. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Por isso eu termino com as palavras de Davi no Salmo 27, no verso 4. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. É isso que todo cristão devia fazer. Encher esse lugar com améns e glórias. Erguer suas mãos, mas com a verdadeira emoção de quem foi tocado, de quem está maravilhado com a graça de Deus. E em vez de pedirmos coisas tão egoístas, deveríamos clamar pela orientação dele. Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Deus, neste momento, deste país confuso, como eu devo viver para te agradar? Como eu posso crer para acreditar que o Senhor vai suprir minhas necessidades nesse momento? Como eu devo lidar com o dinheiro? Como eu devo lidar com as pessoas que o Senhor está trazendo até mim? Como eu devo amar a tua igreja? Como eu devo amar o teu povo? Deus, como é que eu posso voltar para o Senhor? Perdoa o meu pecado. Perdoa o meu erro.
Devolve a alegria que eu tinha no Senhor. Me enche com teu Espírito Santo. E me faz saltar de alegria e cantar novas canções para ti. Faça com que os meus olhos chorem meus pecados. E que o teu azeite cure as minhas feridas. Mas me ensine a ser teu. Me ensine a te amar. Ensine esse pecador a ser humilde. A voltar a amar. Essa palavra que o Senhor inspirou. Me ensine a ser um servo de Deus. Um escravo desse livro e do teu Espírito Santo. Amém. Substitua a palavra sua casa por sua presença. Porque nós estamos no Novo Testamento. Diga só a Deus, o Senhor pediu uma coisa. E o que eu quero é só isso. Que Ele me deixe viver na sua presença todos os dias da minha vida. Para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Marta, Marta, ninguém vai imitar você. Maria, Maria, você deu um grande exemplo nesta noite. Por isso o Espírito de Deus diz: viva como Maria em tempos de Marta. Que Deus nos abençoe. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha